Bem-vindo ao portal EducaçãoNet, www.sebastianeducador.com.br. Visite também o nosso canal no YouTube, que é o Sebana 1. Necessitando aí, pode entrar em contato conosco por nosso e-mail principal, que é o sebana@bol.com.br. Nos procure também pelo Face, que é o Sebastião Mendes de Souza. Hoje vamos estar falando aí em mais uma aula de Química, com o conteúdo Reações de oxirredução, que está aí encaixado no componente curricular de Físico-Química, segundo ano do ensino médio, né? O nosso WhatsApp aí para contato é o 6384342393. Exatamente o motivo dessa nossa aula foi uma solicitação. Nós fomos contatados aí por um grupo de alunos que estão fazendo um curso e pintou uma dúvida sobre o balanceamento. Nós temos aí vídeos no nosso canal sobre balanceamento, mas eles pediram algo mais, né? Pediram uma complementação da aula e nos enviaram umas questões para podermos trabalhar em cima desse assunto. Então nós vamos estar trabalhando isso, tentando aí trazer o máximo de conhecimento possível. Bora lá? Primeira coisa, né? No balanceamento, o principal objetivo do balanceamento é encontrarmos os coeficientes estequiométricos da reação. Porque através desses coeficientes é que nós podemos mostrar, né, que os átomos não são criados nem destruídos, e sim transformados. Agora, o que são esses coeficientes estequiométricos? São os valores do balanceamento de uma equação. Porque no balanceamento tem que ocorrer a seguinte regra: a mesma quantidade de reagente que eu tenho antes na reação, eu tenho que ter depois da reação. É um princípio lá dos trabalhos de Lavoisier. Então, os coeficientes estequiométricos é isso aqui, ó, o 2, o 13, o 8 e o 10. É o que é utilizado para fazer o balanceamento, para que haja a mesma quantidade antes da reação e depois da reação. Por isso nós usamos o balanceamento. Agora, existem dois tipos de balanceamento. Quando você estiver trabalhando com uma reação ácido-base, não ocorre transferência de elétrons. Então você vai fazer o balanceamento por tentativa. Quando você estiver trabalhando redox, ocorre a transferência de elétrons. Uma reação que ocorre oxidação e redução. Antes de tudo, vamos definir aqui alguns critérios. Primeira definição. Oxidação, nós dizemos assim: a oxidação ela ocorre com a perda de elétrons. A redução ela ocorre quando há o ganho de elétrons. Reação de oxirredução. Reação em que ocorre variação do NOx de alguns elementos. Quer dizer, ocorre a transferência de elétrons. Sai elétron de um composto para o outro buscando o que? A estabilidade. Agora, vamos trabalhar em etapa esse conteúdo. Primeira etapa, nós temos que trabalhar a identificação do que é oxidação e do que é redução. Então, bora lá identificar isso? Vamos supor então aqui o seguinte: por definição, oxidação você vai ter que vai ser uma perda de elétron. Quer dizer, o NOx vai aumentar. Se o NOx vai aumentar, eu vou ter o meu agente redutor. Presta atenção. Quem sofre oxidação perde elétron. Por perder elétron, ele se torna um agente redutor. Redução. Na redução, ganho de elétron. Isso faz com que o NOx diminui. E isso faz com que quem sofre redução seja o agente oxidante. Esquematicamente, nós podemos dar a seguinte situação. Para você saber se o indivíduo aumentou ou diminuiu, se ele sofreu oxidação ou redução, nós vamos observar aqui essa tabelinha aqui de NOx. Eu costumo trabalhar da seguinte situação, né? Como eu falei lá no outro vídeo, quando você pega um livro didático, você tem que estudar esse livro didático para você procurar a melhor metodologia possível. E nisso, eu cheguei a essa conclusão, pegando aí autores como Sardella, como Ricardo Feltri, material do Positivo, material do Expoente. Então, o que eu cheguei na conclusão? Nesse esquema aqui de NOx positivo e NOx negativo. Quando eu falo aumenta e se torna redutor, é porque ele está indo para a parte positiva dessa tabelinha. Quando eu falo diminui
e se torna um agente oxidante, é porque ele está indo para a parte negativa dessa tabelinha. Como assim? Vamos lá. Olha, se eu estiver trabalhando uma reação e o NOx ele vier nessa tabelinha para a direita, se ele se deslocar para a direita, eu digo que esse composto sofreu oxidação. Se ele sofreu oxidação, o NOx dele vai aumentar. Isso para o lado positivo. Por isso que eu digo que ele houve perda de elétrons. Então ele se torna um agente redutor. Se ele estiver indo em direção ao lado esquerdo da tabelinha, indo em direção ao lado negativo. Lembrando que na química, né, negativo ganha, por ser um ânion. Quer dizer, mas ele está indo para o negativo, por isso que disse NOx diminui. Ele se torna um agente oxidante. Está confuso? Vamos ver isso num exemplo. Vamos pegar aqui esse exemplo. Observe essa equação não balanceada. O nosso foco aqui é descobrir quem é oxidante e quem é redutor. Então, primeiro passo é você achar o NOx de cada um dos elementos. Professor, eu não sei calcular o NOx. Visita aí o nosso canal do YouTube, nós temos aí uma série de 5 vídeos ensinando passo a passo a achar o NOx de cada um dos elementos. Nós não vamos focar aqui no NOx, tá? Volta lá, assiste nossos vídeos, lá tem todo o material sobre cálculo de NOx. Então, aqui nós temos uma equação já com seus NOxes, tá? Então, nós vamos observar aqui o que houve mudança. Ó, o hidrogênio aqui, ele era mais 1, depois da reação, ele continua com mais 1, então não houve mudança. O nitrogênio era mais 5, depois da reação ele se tornou mais 2. Opa, houve mudança, era mais 5, foi para mais 2. Então, quer dizer, nós vamos para a nossa tabelinha. Tudo começando a partir de quem? Tudo começando a partir do zero, tá? Vamos analisar o fósforo. 0 aqui no reagente. No produto, ele se tornou o quê? Mais 5. Então, presta atenção. Tudo começa a partir do ponto 0. Vamos fazer o fósforo primeiro. O fósforo é 0. Ele foi para onde? Ele foi para 5. Então, ele está andando para que direção? Está andando para a direita, né? 0. A reação foi para 5, do outro lado. Então, ó, se aqui era 0, foi para mais 5, então isso significa que eu andei para a direita. Presta atenção na regra. Se a minha energia se deslocou para a direita, então ocorreu o quê? Oxidação. Então nós falamos que o fósforo ocorreu oxidação. E se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Agora vamos embora ver aqui o nitrogênio, que era mais 5, passou para mais 2. Então, bora lá. Ele era 5. Para ir para mais 2, ele está se deslocando em que direção? Em direção da esquerda. Então, se ele está indo para a esquerda até chegar no 2, então significa que para a esquerda é redução. Então, nós falamos que o nitrogênio sofreu redução, então ele é o agente oxidante. Então, esse é um passo a passo para você descobrir se é oxidação ou redução, de acordo com essa tabelinha, com essa regra. Agora, vamos embora pegar aqui mais um exemplo. Deu dúvida? Vamos pegar mais um exemplo. Então, primeiro passo, o NOx. Volta lá, assiste os vídeos. Vamos observar o que está acontecendo. Observa que aqui o enxofre é 0. Depois da reação, o enxofre passou para quanto? Para 6. Então, presta atenção, vamos aqui no gráfico, na tabela. Então, olha, se é 0, ele vai para mais 6. Para ele ir para mais 6, ele está se deslocando para a direita. Quem desloca para a direita sofre oxidação. Então, o enxofre nesse composto aqui, ele está sofrendo oxidação. Se é oxidação, ele é o agente redutor. O hidrogênio é mais 1, aqui também é mais 1, não houve mudança. O oxigênio menos 2, menos 2, menos 2 e menos 2, não houve mudança. Agora, o nitrogênio era 5, depois da reação passou para 4.
no NOx dele. Então, você vai fazer o seguinte, ele era 5, presta atenção. Ele vai se deslocar para 4. Então, ele se deslocou em que direção? Para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Então, se a minha energia se desloca para a esquerda, eu estou trabalhando um composto que está sofrendo redução. Se é redução, então ele é um agente oxidante. Então, essa técnica, ela parte do princípio que tudo começa no zero. Tá? Se a energia se deslocar do reagente para o produto e ela se deslocar para a direita da tabela, você diz que sofreu oxidação. Se o movimento dela for para a esquerda, não importa de onde começou, foi para a esquerda, você diz que ela sofreu redução. Oxidação, agente redutor. Redução, agente oxidante. Contrário. Agora, e o tal do balanceamento por tentativa? Observa só esse exemplo, olha. O butano, CH4H10, é um dos ingredientes do gás natural. Ele queima na presença de oxigênio, O2, para formar o dióxido de carbono, CO2, e água. Para montar a equação balanceada para esta reação, primeiro devemos escrever a equação principal. Então, bora lá montar? Então, primeiramente, eu tenho o gás butano mais o oxigênio, que vai produzir o dióxido de carbono mais água. Agora, observa que aqui, ó, o CH4 ele está marcado. Por quê? Porque didaticamente eu uso o seguinte princípio. Quando eu vou usar o balanceamento por tentativa, eu uso dois princípios. O primeiro, eu começo sempre pelo átomo maior. Como assim? Eu começo sempre por aquele átomo que existe a maior quantidade. Olha a dica. Iniciar com a fórmula que tem o maior número de átomos. Olha só o carbono aqui, ó. Eu tenho 4 átomos de carbono, aqui é só 1. E outra coisa, eu deixo sempre por último hidrogênio e oxigênio. Por quê? Na maioria dos casos, eles já se equacionam sozinhos. A própria reação já leva os dois a ficarem prontos. Então, deixa hidrogênio e oxigênio por último, tá? E você vai trabalhar os outros átomos. E dê preferência para aquele átomo que tem o maior valor. E você vai começar uma escala decrescente, tá? Então, olha só. Se o meu carbono aqui, ele apresenta 4 átomos no reagente, no meu produto também ele vai ter que ter 4 átomos, porque são iguais, tem que dar o mesmo valor. Você tem que haver um balanceamento. Então, para balancear por tentativa, aqui eu poderia dizer o seguinte, né? Se o carbono aqui é 4, eu vou colocar 4 do lado de cá, ó. Então, carbono 4, 4 carbono. Agora, nisso, eu já vou observar que eu mudo a quantidade de oxigênio, né? E também eu vou observar. Agora, professor, eu já organizei o carbono. Quem que eu vou pegar agora? Oxigênio ou hidrogênio? Pegue o hidrogênio. Tá? Na maioria das vezes em que eu faço os balanceamentos, deu certo e ficou bem mais fácil deixando um oxigênio por último. Vamos embora ver o hidrogênio. Quantos hidrogênio eu tinha antes? Eu tinha HD, eu tinha 10 hidrogênio antes. Então eu tenho que ser 10 depois, eu só tenho 2. Então eu vou pensar num número para colocar aqui e multiplicar por 2, que dá 10. Então eu vou colocar quem? Vou colocar 5. Tá? Então, ó, carbono 4, 4 carbono. Hidrogênio 10, 5 vezes 2, 10. Agora, bora ver o oxigênio. Se eu tenho aqui, ó, 5, que vale para o hidrogênio, vai valer para o oxigênio também. Aqui o 4, ele vale para o carbono e vale para o oxigênio também. Então, 4 vezes 2, 8. Então, aqui oxigênio eu tenho 8, com mais 5 daqui, eu vou ter um total de 13. Então, se eu tenho 13 oxigênio depois da reação, eu tenho que ter 13 antes da reação. Só que aqui eu já tenho 2. Agora, como é que eu faço para poder alcançar 13? Que número vezes 2 dá 13? Ah, professor, é 6,5. Perfeito, 6,5. Mas existe um acordo que diz o seguinte, pela IUPAC.
para não usarmos números decimais nos coeficientes estequiométricos. Então, em vez de você usar um número decimal, você vai usar uma fração. 13 sobre 2. 13 dividido por 2 dá 6,5. Então, ó, aqui eu tenho a minha equação balanceada por tentativa. Ah, professor, mas vamos supor que eu estou fazendo um concurso e não tem a fração. Como é que eu posso fazer para poder transformar essa equação e acabar com essa fração e não ter decimal? Uma das opções é você multiplicar essa equação fracionária por 2, que ficaria da seguinte maneira. 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 13 sobre 2. Resolvendo em uma fração, você teria o quê? 13 dividido por 2 dá 6,5. 6,5 vezes 2, 13. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Então, aqui eu tenho ela fracionária e tenho ela sem os valores fracionários. Então, por tentativa, é isso, tá? Refaça. Qualquer dúvida, nos mande aí um e-mail com a questão que você está com dúvida. Nós preparamos o material e te envia aí no privado. Ok? Vamos para frente?